Olá, querido líder de célula. Aqui estamos nós para mais um spoiler da lição. Nós começamos esse projeto na semana passada e eu espero poder dar continuidade a ele por um bom tempo. E a intenção é, antes da semana, antes da reunião, antes do encontro com a sua célula, você poder ter uma oportunidade de refletir, de conversar e até mesmo de tirar suas dúvidas acerca do assunto que está sendo proposto para a semana. Nós estamos junto com as nossas células trabalhando uma série nesse início de ano, é uma série sobre valores, e nós já aprendemos que valores norteiam as nossas decisões e as nossas escolhas. As decisões que nós estamos tomando, as escolhas que nós estamos fazendo, certamente elas estão sendo norteadas pelos valores que nós cremos, que nós defendemos, né? E aí essa é a intenção, é nos ajudar a alinhar os nossos valores com os valores de Deus. Por isso que o tema das nossas ministrações durante esse período é o que Deus valoriza. E aí semana passada nós falamos sobre a realidade de que Deus valoriza a presença. Deus gosta de estar conosco. Desde o início da história da humanidade, Deus criou estratégias para estar com o homem. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, todo dia ali na viração do dia, no nosso contexto atual, por volta de 6 horas da tarde, o Senhor descia e ia ter um encontro pessoal com o homem ali no jardim. Isso prova que Deus valorizava a presença. No Novo Testamento nós vemos Jesus num encontro ali com Marta e Maria na sua casa, e enquanto Marta toda atarefada para lá e para cá, Jesus ele priorizou estar com Maria, que valorizou a presença dele ali dentro da casa daquela família. E aí quando Marta questiona se Jesus não ia mandar Maria trabalhar, né? Jesus disse, olha, ela escolheu a melhor parte. Isso é uma prova de que Deus valoriza a presença, né? E nessa semana nós vamos falar sobre Deus valoriza a fé, né? Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, é o tema, né, o texto básico para a nossa reflexão nessa semana, né? A gente vai conversar essa semana sobre algumas realidades da fé, né? E a primeira coisa que a gente destaca é que todo mundo tem fé natural, todo mundo já nasce com um tipo de fé natural, é o que leva as pessoas a fazer escolhas, tomar decisões, né? Então uma fé natural, fé no trabalho, fé no dinheiro, fé no relacionamento, né? Mas o nosso objetivo é saltar desse nível e partir para aquele nível de fé que nós chamamos de fé sobrenatural, né? É uma fé extraordinária, fé essa que só pode ser desenvolvida a partir de um relacionamento com Deus e através de um relacionamento com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. No estudo dessa semana, a gente vai conversar, vai refletir sobre alguns personagens da Bíblia que produziram frutos visíveis através da fé. Porque a fé, apesar de ser invisível, ela produz sempre frutos visíveis. E aí o estudo dessa semana está propondo a gente fazer uma viagem aí pela Bíblia, especialmente pelo Antigo Testamento, para ver alguns personagens da Bíblia, né? Baseado lá no texto de Hebreus capítulo 11, que é conhecida como a galeria dos heróis da fé, né? E ela fala que Abel, pela fé, ofereceu sacrifício, Noé, pela fé, construiu uma arca quando nem chovia ainda, Abraão, pela fé, ofereceu Isaac, Moisés foi escondido ali no rio. Então, vários exemplos que nós encontramos na Bíblia de pessoas que pela fé demonstraram frutos visíveis, né, daquilo que era invisível. E aí eu queria até te inspirar, te encorajar, né, te dar a sugestão que você coloque em pedacinhos de papel o nome desses personagens e na frente o versículo lá de Hebreus 11, aonde fala dele. E aí você, ao invés de ler todo o texto, você vai pedindo às pessoas, você que agora está com o papel de Abel, abra aí no versículo 4, leia para nós o versículo 4 de Hebreus 11. Você que está aí com o papelzinho escrito Abraão, leia aí o versículo 17 de Hebreus 11. Então, você vai envolvendo as pessoas ali, fazendo com que elas possam interagir com você na lição e acaba ficando um ambiente muito mais gostoso, muito mais participativo. Nós estamos também no nosso estudo encorajando você a incluir na galeria de heróis da fé você e a sua história. Todos nós temos uma história de fé, né? Lá em Hebreus 11 fala, Abel pela fé fez isso, Abraão pela fé fez aquilo, Raabe pela fé fez isso. E você? A gente quer que você compartilhe também com a sua célula
algum ato de fé, alguma experiência que você foi movido pela fé, né? Eu, por exemplo, poderia dizer, pela fé, Marcelino deixou tudo no estado do Espírito Santo e com sua família se mudou para o sertão da Bahia para começar do zero um novo ministério. Então é um ato de fé que nós tivemos, crendo numa palavra e numa promessa de Deus. Todos nós temos. Eu queria encorajar você, além de contar a sua experiência de fé, a estimular os membros da sua célula a se incluírem também na galeria dos heróis da fé, né? E cada um ali, de repente, um ou outro, talvez por amostragem, compartilhar uma experiência em que eles colocaram a fé em prática. E aí também a gente vai utilizar no estudo dessa semana a referência de Números capítulo 13, que é aquele momento em que Moisés, orientado por Deus, envia 12 espias para a terra prometida, né? E depois que os espias vão lá em Canaã, eles voltam, todos os 12, com um relatório, né? Dizendo que a terra é muito boa, que é frutífera, emana leite e mel, tem cachos de uva que precisam ser carregados por 2 homens, né? Porém, diferente de Josué e Caleb, 10 daqueles espias, eles dão um relatório muito negativo. Eles dizem, a terra é boa, maravilhosa, só que lá tem gigantes que matam todo mundo, lá tem buracos que engolem a gente. Aí difamaram a terra prometida, de modo que todo o povo parou de crer, né, que aquela terra era realmente uma terra boa, e acabaram por conta dessa incredulidade, murmurando, e como resultado disso, morreram todos prostrados no deserto. Ou seja, aquela geração, ela não entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb, porque creram na promessa de Deus e disseram, não, Deus prometeu para Abraão que vai nos dar essa terra, então ela é nossa. Tem gigantes? Tem, mas nós já os vencemos. Tem dificuldades? Tem, mas nós vamos enfrentar e vamos vencer. Então só Josué e Caleb que colocaram a fé em prática e por conta disso conquistaram a terra prometida. Os 10 espias, infelizmente, com seus descendentes, não entraram na terra e por falta de fé ou por incredulidade acabaram morrendo prostrados no deserto. E aí nós terminamos a nossa lição dessa semana meditando o seguinte: quais as principais lições nós aprendemos com essa história dos espias? Perdemos a fé quando olhamos para nós mesmos e nos esquecemos da palavra, né? Por isso que Salomão diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Por isso que Davi olhou para aquele gigante e falou, olha, você vem contra mim com espadas, lanças e escudos, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi também colocou a sua fé em prática ao enfrentar aquele gigante que era muito maior que ele, né? Com nossa boca temos o poder de alimentar nossa fé, mas também de destruí-la. Assim como a fé é contagiante, a incredulidade também é. Na experiência lá dos espias, os 10 que trouxeram um relato super negativo sobre a terra prometida, acabaram difamando a terra e inflamando o povo de Israel a falar também contra a terra prometida. E por isso não tiveram o direito de se apropriar dela, né? Não podemos impedir o agir de Deus em nossa vida por causa da incredulidade. Nunca duvide de Deus, do seu caráter e de suas promessas. Se Ele falou, Ele fará. Nunca diga que não consegue vencer. Cuidado com as palavras negativas, com as murmurações e com as reclamações. Elas têm impedido muitos de desfrutarem das promessas de Deus. Todos esses ensinamentos, todos esses aprendizados, é muito importante que quando você falar sobre cada um deles, você peça para que as pessoas possam também compartilhar. E aí, o que você acha disso? Você concorda com essa afirmação? Você discorda? Por quê? Conte alguma experiência. Então você vai envolvendo as pessoas, fazendo com que o estudo ele seja muito mais participativo, ele seja muito mais dinâmico, né? E com isso haja um aprendizado muito melhor. Bom, você vai receber o PDF dessa lição, né? Eu espero que você leia o texto, tanto de Hebreus capítulo 11, quanto de Números capítulo 13, e assim, mergulhando nas escrituras sagradas, você possa ter um conteúdo maravilhoso para compartilhar com a sua célula nesta semana. Eu desejo que seja uma reunião muito abençoada e que Deus possa derramar poderosamente sua graça, o seu amor e o seu poder sobre a sua célula, sobre a sua reunião, e que o nome de Jesus seja glorificado. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.